com Rodrigo Tesser. E a nossa seleção das 8, que hoje recebe o nosso estreante aqui, Dr. Rodrigo Tesser, para falar de direito realmente que é importante para todos nós. E eu quero abordar um assunto com você, doutor. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. E agora fazendo parte da equipe, o que me deixa muito honrado. Vamos discutir toda sexta-feira assuntos relevantes. Eu escolhi um que está muito em destaque, né? Primeiro, que o presidente Jair Bolsonaro afirmou, agora segunda-feira, inclusive, que ele vai fazer tudo que for legal para extraditar o César Batista. Ele que foi condenado, né, em 70 como ativista político, depois foi comprovado de que não tinha nada de questão política, e sim foi a questão por assassinato, inclusive uma série de crimes, e que não há nada de perseguição política. Como é que você vê? É um ato do presidente, o presidente Lula não quis extraditá-lo, né? No seu último dia de governo, ele não cumpriu uma determinação ou um julgamento que tinha sido feito. Como é que você vê essa possibilidade, já que nesse momento, veja só, é de 70, já estiveram aqui conversando com o presidente pedindo a extradição desse que os italianos têm com o bandido? Exatamente, Cantini. Você veja que é um assunto que aparentemente já estava resolvido e é um assunto que implica em assuntos jurídicos, em questões diplomáticas e em questões políticas também. E esse é o meu intuito aqui nesse quadro, de discutir esses assuntos com direito e justiça. E esse assunto é da década de 70, realmente. Esse Cesare Batista, ele participava de um movimento radical lá na Itália, foi acusado e condenado por alguns assassinatos, e isso em todas as instâncias do governo da Itália, da Justiça da Itália. A Corte Europeia de Direitos Humanos considerou que esse julgamento foi legal, foi justo, portanto ele não se enquadra na categoria de perseguido político que poderia ter um asilo aqui. Ele, na época, fugiu para a França, depois fugiu para o Brasil, veio para o Brasil em 2004. Até porque ele fugiu quando a França decidiu extraditá-lo. A França também decidiu extraditá-lo por um pedido do governo da Itália, e veio para o Brasil, e a Itália fez esse mesmo pedido aqui para o governo do Brasil. Na época, em 2009, o STF decidiu que ele poderia ser extraditado, mas a última palavra é do presidente da República. E também na época, no último dia de seu governo, o ex-presidente Lula decidiu que não extraditava, que o Cesare Batista permaneceria no Brasil. O que acontece agora? Assumirá o Bolsonaro e já adiantou que pretende extraditar o Batista. Porém, como muitos outros assuntos polêmicos que ele abordou durante a campanha, dependerá de decisões da Justiça. E o caso atualmente está no STF, porque quando o Lula disse que não extraditava, o governo da Itália recorreu ao STF por uma medida liminar do ministro Luiz Fux. Ele permanece no Brasil, Cesare Batista permanece no Brasil até a decisão final. Agora, qual é a discussão jurídica disso? Isso que eu pergunto para você, doutor. É a decisão, a prerrogativa do presidente, como disse o próprio Supremo, que já é uma jurisprudência, né, que a última palavra seria do presidente. Sim. Está valendo isso ou vão mudar essa jurisprudência que já temos? E essa é a beleza do direito, que é a interpretação de uma única coisa que você diz. O STF em 2009 disse: a decisão definitiva sobre extraditar ou não é do presidente. Lula não extraditou. A tese da defesa de Batista é que é um ato administrativo e, como todo ato administrativo, ele somente pode ser revisto em 5 anos. Portanto, já não mais poderia ser revista a decisão do presidente Lula e o Cesare Batista deveria permanecer no Brasil. A outra tese do governo da Itália e atualmente da Procuradora da República é de que se trata de um ato político e, portanto, pode ser revisto a qualquer tempo por qualquer mandatário que lá esteja, ou seja, que o presidente Bolsonaro poderá extraditar o Cesare Batista. É um assunto que ainda está em debate no Supremo Tribunal Federal e que terá implicâncias na área da diplomacia, na área jurídica, na área política. Então, a procuradora já pediu preferência nesse julgamento. O próprio presidente Bolsonaro pediu, né? Pediu, já encontrou-se com o embaixador da Itália. Porque Antônio a Itália, Bernardini. Exatamente, a Itália desde a década de 70 vem tentando prender e executar a pena do Battisti e não consegue, claro, por essas fugas dele, mas agora sabe que ele está no Brasil e está muito próximo a esse desfecho de um assunto que estava resolvido, mas abriu-se uma discussão jurídica nova, com teses novas, e que vai decorrer toda essa questão diplomática e que já começa então o Bolsonaro dando uma pista
de qual que é o viés que ele pretende dar. Doutor Tesser, o ministro ele deu a liminar, né, não determinando a extradição, porque a prerrogativa é só do presidente. Né? Ele não poderia atender o recurso italiano e dizer, não, vamos passar por cima do presidente e vamos mandar que ele vá embora. Somente se o próprio STF mudar o seu entendimento de 2009. A liminar do ministro Fux é para que o Cesare Battisti permaneça no país até que o recurso da Itália seja julgado. E é isso que está se pedindo que julgue agora, e o recurso da Itália é nesse sentido, que qualquer presidente, a qualquer tempo, pode redecidir a decisão. Redecidir a questão. O que você acha como operador do bom direito? Fica valendo a prerrogativa do presidente ou o Supremo vai julgar? Olha, nós sabemos que o Supremo porque já julgou, né? Já julgou. Está julgando agora um recurso italiano. Exatamente. Né? Nós sabemos que aconteceram algumas mudanças na composição do Supremo de lá para cá, porém sabemos também que o Supremo preza muito pela sua jurisprudência, pela manutenção da jurisprudência. Penso eu que o ideal é que o Supremo respeite a sua jurisprudência, mantenha a prerrogativa do presidente, e daí, particularmente, eu entendo que esse é de fato um ato eminentemente político do chefe da nação, do chefe do governo, de decidir, depois de esgotadas as questões jurídicas, quem é que permanece ou quem é que não permanece no território nacional. Nesse caso, em que há uma condenação no país de origem dele, a Itália, em que há uma decisão de uma Corte Europeia de Direitos Humanos de que o processo foi legal, não houve perseguição política, e de que é um pedido de extradição do governo da Itália, me parece que o próximo presidente deveria extraditar esse cidadão. Até porque ele também é julgado como terrorista na Itália, né? Exatamente, ele fazia parte de um movimento radical na década de 70 e que foi condenado por 4 assassinatos, e lá ele pegou a prisão perpétua. E agora tem todo esse imbróglio jurídico há mais de 40 anos, 50 anos. Quase 50. Quase 50 anos, em que não se consegue executar a pena que lhe foi imposta na Itália. Mas me parece que estamos muito próximos de um desfecho, e é um desfecho jurídico, diplomático, político, e que vai mostrar um caminho que será seguido pelo próximo governo. Extremamente legal, né? Extremamente legal, porque houveram todos os julgamentos, todas as instâncias, cortes europeias de direitos humanos analisando o caso, houve o julgamento aqui no Brasil sobre a possibilidade de extradição, mas você veja, ocorre o que ocorre normalmente no dia a dia de qualquer operador do direito, que é uma certa morosidade na definição das questões jurídicas. De 2009 até agora, já se passaram então quase 10 anos, e ainda estamos discutindo se ele será ou não extraditado. Até porque a Suprema Corte não quis entrar em conflito com a presidência, respeitando que, no meu entendimento como leigo, mas que é uma prerrogativa do presidente. Falou, não vou aceitar, não vai extraditar. Pronto, sim. Parou o que o STF analisou na época foi que ele não se enquadrava como um perseguido político, ou seja, ele não teria um direito a asilo, o julgamento dele na Itália foi legal, porém decidiu também que é a prerrogativa exclusiva do presidente. E agora decide se esse ato do presidente pode ou não ser revisto. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai assinar a extradição. Seria uma primeira vitória do presidente Bolsonaro no STF, na Corte Maior do Brasil. Muito obrigado, doutor Rodrigo Tesser. Obrigado, Cantina. Obrigado, nossos ouvintes. Toda quinta-feira temos aqui na Seleção das 8 a presença do doutor Rodrigo Tesser. Horário de Brasília, 8h12. Estamos apresentando Jornal da Nacional News, primeira edição, com Valdomiro Cantini. Nacional